Fala, gurizadinha! Tudo certo na medida do possível com vocês? Vamos lá, vamos falar sobre mais uma vitória do Real Madrid, mas antes de falar sobre o jogo e destacar alguns personagens da partida para vocês, quero voltar a pedir para quem puder, de qualquer forma e com qualquer quantia ou com qualquer tipo de doação física, por exemplo, nas agências dos Correios, continuem ajudando o Rio Grande do Sul. Esse fim de semana a previsão do tempo é de chuva no Rio Grande do Sul e isso pode agravar ainda mais a situação de quem já está enfrentando muitos problemas devido às enchentes que o estado atravessa. Então, meu pedido sempre aqui antes de começar os vídeos é de que quem ainda não ajudou, por favor, ajude. Se você não tem como ajudar de forma financeira ou fazendo doações, divulgando, porque qualquer ajuda nesse momento, ela é muito, muito, muito importante, porque tem muita gente realmente que perdeu tudo e tem muita gente que está contando com ajuda nos abrigos e nos albergues neste momento para poder comer, para poder se vestir, para poder receber medicamento, enfim. A situação é bem complicada. Mas como eu já falei também, eu vou continuar produzindo conteúdo aqui, porque eu sei que vocês estão interessados nas coisas que acontecem no futebol aqui, mas sempre, antes de eu começar a falar sobre, eu quero sempre pedir essa ajuda para vocês, tá bom? Obrigada de novo, de coração. Vamos falar então sobre mais uma vitória do Real Madrid. O Real Madrid já é campeão espanhol, mas o time de Carlo Ancelotti parece que está na busca por bater os recordes, ou tentar pelo menos chegar perto de alguns e bater outros recordes neste campeonato espanhol. O time venceu o Granada, que antes mesmo de entrar em campo já sabia que estava rebaixado para a segunda divisão. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais o Real Madrid pediu à Federação Espanhola para não receber o troféu de campeão lá no estádio do Granada, porque sabia que ia ser um dia complicado para a torcida do Granada, que viu seu time ser rebaixado, né, no dia que recebeu o Real Madrid. Então, o Real Madrid vai receber o troféu de campeão espanhol no domingo. Eu já explico um pouquinho mais de como é que vai ser esse domingo em relação à celebração, comemoração do título do campeonato espanhol. Mas o Real Madrid entrou em campo já sendo campeão espanhol e o Granada já sendo time na próxima temporada da segunda divisão. Os jogadores do Granada fizeram o tradicional passeio que é feito depois, sempre no jogo seguinte do time que é campeão espanhol aqui na Espanha. Sempre no jogo seguinte se faz o passeio, que é todos os jogadores do time que vão enfrentar os jogadores que são campeões se colocam perfilados e os jogadores campeões passam pelo meio. Tem sempre muita polêmica em relação a isso quando o jogo seguinte de algum título é ou com o Atlético ou com o Barcelona e a questão do Real Madrid ou vice-versa. Quando envolve Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid sempre tem polêmica, senão geralmente não tem polêmica em relação ao passeio. O Granada fez o passeio, o Real Madrid entrou em campo. A gente viu o Ancelotti fazer muito rodízio no time titular. 6 jogadores que são titulares desse time do Real Madrid não tiveram nenhum minuto na partida de hoje, entre eles o Vinícius, o Rodrigo e o Bellingham, os 3 artilheiros do time. A gente viu um time posicionado num sistema mais 4-3-3, porque jogou com o Güler de um lado, o Brahim do outro e o Rossello na frente, então foi até um esquema um pouco diferente. Mas eu quero destacar alguns nomes da partida, mais do que o jogo em si, porque foi um jogo muito tranquilo para o Real Madrid. A diferença entre os dois times, apesar do Real Madrid não estar com força máxima, era realmente muito grande. Então eu vou acabar destacando mais alguns nomes por aqui do que a vitória em si. Destacar, Courtois foi o goleiro, mais um jogo para o Courtois, que o Ancelotti já falou. O Courtois precisa jogar, então tudo indica que nos jogos do Campeonato Espanhol, daqui até a final da Liga dos Campeões, o Courtois aparentemente vai jogar todos eles. Vamos ver se vai ser assim, mas pelo que o Ancelotti falou na coletiva, essa é a tendência. Militão voltou a jogar a partida completa, é outro que precisa de ritmo e que o Ancelotti falou que vai ver quantos desses 3 jogos que faltam no Campeonato Espanhol o Militão vai jogar, mas a verdade é que ele precisa de ritmo de jogo para tentar ser titular na final da Liga dos Campeões. Então eu acho que se ele estiver se sentindo bem e a preparação física identificar que é positivo, ele deve jogar também esses jogos do Campeonato Espanhol que faltam. E aí eu quero destacar 4 jogadores dessa partida de hoje. Primeiro, Arda Güler voltou a marcar com o Real Madrid. Fez o segundo gol do time. O primeiro gol do time foi marcado pelo Fran Garcia, lateral esquerdo, que hoje jogou no lugar do Mendy, que foi outro que não teve minutos no dia de hoje.
e marcou seu primeiro gol com o Real Madrid. O Fran Garcia é um lateral ofensivamente que dá muito ao time. O problema dele é defensivamente. E o Ancelotti tem como característica gostar, pelo menos no lado esquerdo, no lado direito também, porque o Carvajal é muito completo, mais do Mendy, porque o Mendy é um lateral muito mais defensivo que ofensivo. O Fran Garcia é um lateral muito ofensivo, que tem carências defensivas e por isso não tem jogado muito na temporada. Mas nesses jogos aí que o Ancelotti vai fazer revezamento, a gente deve ver ele bastante em campo. Marcou o primeiro gol e deu assistência para o Arda Güler fazer o segundo gol do Real Madrid. O Arda Güler tem números muito bons com o Real Madrid. Ele teve aquelas 3 lesões no início da temporada, né, do começo da temporada até o final de 2023, só foi estrear em 2024. Tem 10 jogos com a camisa do Real Madrid, um pela Supercopa, um pela Copa do Rei. E os outros 8 pelo Campeonato Espanhol, não disputou nenhum jogo, nenhum minuto na Liga dos Campeões. E é um cara que, hoje, nesse jogo contra o Granada, fez o jogo com mais minutos em campo com o Real Madrid. O Ancelotti foi com muita calma com ele quando ele estava voltando das lesões. E a gente tá vendo ele entrar pouco a pouco no ritmo, né? O Ancelotti já disse que a ideia é que ele fique no elenco do Real Madrid. O Real Madrid tem pegado assim como característica para tentar formar esses caras muito jovens que vêm de campeonatos muito diferentes, né? O campeonato turco é aqui na Europa, mas não é como o espanhol, e formar dentro da base. Eu acho que a ideia com o Arda Güler, pelo menos pelo que o Ancelotti falou, é essa, que ele fica a próxima temporada. E ele tem 8 jogos e 3 gols no campeonato espanhol. O Arda Güler, nesses 10 jogos com o Real Madrid, ele tem 4 finalizações no gol e 3 gols. São números muito bons. É um jogador ainda muito jovem que vai passar por um processo ainda de evolução, amadurecimento do jogo, do físico. Do físico a gente já tá vendo que o efeito Pintus, o Pintus é o preparador físico do Real Madrid, tá, gente? Tá funcionando porque o Arda Güler parece muito mais forte do que quando ele chegou no Real Madrid, até porque ele chegou com 18, já tá com quase 19 anos, já quase um ano depois. Mas, enfim, a gente vai vendo o processo dele e ele voltou a marcar hoje de novo. Ele é um jogador que tem talento, o Ancelotti já falou sobre isso, e parece que tem estrela também, né? Porque tem jogado e tem marcado gols. O outro jogador que eu quero destacar é o Brahim Dias. O Brahim Dias é um dos atacantes reservas do Real Madrid, mas ele tem... Sempre que ele entra, o que ele joga, ele tem entregado bastante ao time, né? São 12 gols com os 2 que ele marcou hoje. O primeiro é um gol que a gente já viu o Brahim fazer várias vezes. É um de condução longa que ele pega no meio de campo, cria toda a jogada e finaliza. Um golaço do Brahim. E o segundo gol do Brahim é uma assistência do Modric, que ele vai muito bem, porque ele gira sobre o defensor e marca. 2 gols do Brahim, que chegou aos 12 gols nessa temporada. O Real Madrid tem 5 jogadores que tem mais de 10 gols na temporada, todos eles do sistema ofensivo do time, ou seja, o ataque do Real Madrid está funcionando, os titulares estão marcando e os reservas também. Então daí também é outro ponto importante para o time estar competindo e estar conseguindo os resultados. O terceiro cara que eu quero falar é Luka Modric. Ele foi titular hoje no jogo, ele tinha entrado alguns minutos na partida contra o Bayern de Munique, né, no final, que deu para ver feito o Luka Modric, porque é impressionante. 38 anos e ele parece que não tem fim, né? Eu digo que ele é um cara que luta contra o tempo. Ele não quer deixar o tempo passar e ficar nele, né? É inevitável, mas igual... De novo, ele saiu aplaudido lá do estádio do Granada. Isso tem acontecido essa temporada em vários estádios da Espanha, que o Modric tem saído aplaudido. É o futebol espanhol se despedindo de um dos melhores meio-campistas que já passou por aqui. Eu sempre digo que a gente tem que aproveitar cada minuto de Kroos e Modric, porque os dois finalizam contrato esse ano com o Real Madrid. A gente ainda não sabe a decisão do Kroos, porque a decisão do Kroos é ele que vai tomar. Ou ele continua jogando no Real Madrid, ou ele aposenta. O Modric é uma situação diferente, que eu acho que se ele não fica, de repente ele vai ainda jogar em outra equipe. Mas por tudo que saiu nas últimas horas, o agente do Modric falando que a situação dele vai ser resolvida logo, algumas pessoas publicando que ele já tomou a decisão de ir. Então podem ser os últimos jogos do Luka Modric, né? Ele poderia ter só mais 4 jogos com o Real Madrid. Então tem esse sentimento de que cada vez que o Modric joga é meio que todo mundo querendo se despedir, todo mundo querendo homenagear. E hoje lá em Granada foi a mesma coisa. E ele fez um muito bom jogo. O Modric é um jogadoraço. 70 minutos em campo hoje, assim, tu vê o mapa de calor dele, ele tá em todos os lugares, e todos os lugares com vermelho, assim, que ele fica muito. É um cara que tem uma leitura do jogo, daquelas que a experiência dá, evidentemente, mas o cara tem que ter talento pra isso também, né?
O Modric parece que ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça, assim. E esse passe dele para saber onde o cara vai estar, como conectar, sempre vertical, sempre em busca do gol. E a mentalidade dele é muito forte, né? É realmente impressionante, é um dos maiores meio-campistas que eu vi jogar, eu sempre falo isso. É realmente impressionante. Luka Modric e todos os aplausos que ele receba daqui até a gente ver o que vai acontecer vão ficar poucos, né? Porque é um cara que realmente marcou, assim, muito, muito. A era do Real Madrid é muito marcada pelo trio de meio de campo, Casemiro, Kroos e Modric. E o Modric, evidentemente, que é dentro deles, foi o cara que conquistou uma bola de ouro, enfim, todo o maior jogador da história da Croácia. É realmente muita coisa, né, Luka Modric. E o quarto jogador que eu quero falar é sobre Eduardo Camavinga, que é um jogador que vai ser muito importante para o Real Madrid, porque o Tchouaméni está lesionado, uma lesão por estresse no pé, no mesmo pé que ele lesionou no ano passado. O Ancelotti falou na prévia do jogo que não sabe se o Tchouaméni vai estar à disposição para a final da Liga dos Campeões, então o Camavinga passa a ser muito importante para ser o titular no meio de campo do Real Madrid na final da Champions. O Camavinga joga em muitas posições. Hoje, como o Real Madrid jogou mais no 4-3-3, ele foi mais esse camisa 5 e fez um grandíssimo jogo. Uma porcentagem de 97% de acerto no passe do Camavinga. Ele ganhou 8 dos 12 duelos do jogo e sofreu mais faltas do que fez. O Camavinga é um jogador que ele faz falta, porque ele nessa posição que ele atua, é uma posição que geralmente é para cortar as jogadas. E o Camavinga, ele ainda é muito novo e vai pegar mais experiência sobre como não fazer falta o tempo inteiro. Ele já vem numa evolução disso aí. Mas eu acho que hoje ele conseguiu interceptar. Claro que o Granada não é um rival que te exige muito, mas ele conseguiu desarmar, interceptar, bloquear jogadas. Acabou sofrendo mais faltas do que fez, mas é um jogador que ele só tem 21, o Camavinga só tem 21 anos. Eu sempre digo aqui, pensar no que ele já é e no que ele pode vir a ser, assim, realmente ele tem uma curva de crescimento ainda muito grande, assim, ele tem pelo menos 2 anos de muito crescimento. E daí ele tem ainda mais evolução para vir a chegar a ser o que ele pode ser. Então, nesse momento, eu acho que o Ancelotti tá muito... Que eu acho que a gente vai ver o Camavinga pegar esse ritmo aí. Ele foi titular nos 2 jogos contra o Leipzig, em eliminatórias de Champions. Depois foi titular contra o Manchester City. Inclusive, o jogo no Bernabéu, para mim, ele foi o melhor em campo. Foi um baita jogo do Camavinga. E aí, no Bayern de Munique, como o Ancelotti estava muito preocupado com o Harry Kane, colocou meio que uma marcação de 3 zagueiros, com o Tchouaméni na frente, o Camavinga ficou no banco nos 2. E eu acho que agora ele tá com aquela gana de mostrar que ele merece ser titular, né? Então hoje a gente viu de novo um grande jogo de Eduardo Camavinga, que eu acho um baita de um jogador. Para quem gosta de... ele rompe linhas com corrida, né? Com condução de bola e defensivamente ele entrega muito ao time e eu acho realmente que ele tem uma curva de crescimento muito grande ainda pela frente, porque ele é muito novo. Então eu destaco esses 4 jogadores no jogo de hoje. O Real Madrid, mesmo já sendo campeão espanhol, acumula 8 vitórias consecutivas em La Liga. É um time que não perde, assim, só tem uma derrota nos 35 jogos do Campeonato Espanhol. São 28 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Lá em setembro, para o Atlético de Madrid, são 29 jogos consecutivos sem perder em La Liga e 19 jogos sem sofrer gols. Cara, é muita coisa. 19 jogos sem sofrer gols no Campeonato Espanhol. Realmente, assim, o Ancelotti, ele prioriza a defesa, mas ele sabe que ele tem um ataque que entrega. Então, defensivamente, o Real Madrid é um time sólido, só 22 gols sofridos em 35 jogos do Campeonato Espanhol. Quase que independente de quem joga, o sistema defensivo ele funciona. Depois ele sabe que ele tem um meio de campo equilibrado na questão de marcação e criatividade. E ele sabe que ele tem um ataque que entrega. O Real Madrid marcou 78 gols do Campeonato Espanhol, melhor ataque, 118 na temporada, e 88 de todos os gols foram marcados pelos 5 jogadores do sistema ofensivo. Jude Bellingham, 22, Vinícius Júnior, 21, Rodrigo, 17, Rossello, 16 e Brahim Dias, 12. Ou seja, o ataque do Real Madrid funciona. Quando o Ancelotti consegue ter uma boa defesa, equilibrar o meio e ter um ataque produtivo, cara, esse Real Madrid... Talvez, e eu digo aqui, vai depender muito do que aconteça no dia 1º de junho, mas talvez este Real Madrid possa ser o melhor trabalho da carreira do Ancelotti.
Na temporada são 51 jogos, 39 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas, sendo que só uma delas foi nos 90 minutos de jogo, porque a outra foi na prorrogação na Copa do Rei da Espanha para o Atlético de Madrid e as duas foram para o Atlético de Madrid. É um time muito equilibrado esse Real Madrid, defende bem e ataca com propriedade. É realmente muito chamativo o que o Ancelotti está conseguindo fazer em uma temporada que ele teve muitos jogadores lesionados do sistema defensivo e que ele não tem um camisa 9. O Real Madrid não tem um centroavante titular pela primeira vez na história. A 9 do Real Madrid não é de ninguém. É muito impressionante isso. Real Madrid tem agora pela frente 3 jogos do Campeonato Espanhol, próxima terça-feira no Bernabéu contra o Alavés, depois no próximo fim de semana viaja para enfrentar o Villarreal e o último jogo da temporada no Campeonato Espanhol vai ser no dia 25 de maio contra o Betis, depois dia 1º de junho a final da Liga dos Campeões. Então o Ancelotti tem 3 jogos para fazer rodízio de minutos, carga, dosagem de tempo aí, também pegar ritmo para jogadores que precisam, tudo pensando na final da Liga dos Campeões. Neste domingo, o Real Madrid comemora o título do Campeonato Espanhol com os torcedores, vai lá para Cibeles, vai ter a festa. O Ancelotti já disse que vai com o charuto, que vai com o óculos escuro e toda aquela coisa. E vai ser uma festa que vai ser a comemoração do título do Campeonato Espanhol e o pedido da torcida pela 15ª, porque sempre acontece, quando acontece esse tipo de comemoração no meio da temporada. E sobre Kylian Mbappé, para quem está preocupado e quer saber o que o Ancelotti falou do Mbappé, perguntaram para ele sobre a pergunta foi construída pelo meu colega Fernando Burgos da Onda Cero, e ele perguntou assim, o Mbappé já disse que deixa o PSG, já é oficial, ele já anunciou, o Luiz Henrique disse que todo mundo sabe para onde ele vai e ele perguntou para o Ancelotti se ele sabe para onde ele vai, e ele disse, olha, é uma coisa que nesse momento é algo que eu não sei, ele falou, não tenho o que falar sobre isso, e nesse momento é algo que não me cabe a mim. Nesse momento meu time só tá focado e eu só tô focado no dia 1º de junho, que a gente tem que preparar uma final de Liga dos Campeões. Depois disso é outra história. Então, de momento, eu acho que em Real Madrid não se vai falar de Mbappé, mas veremos o que vai acontecer depois do dia 1º de junho, porque por enquanto é foco total na final da Liga dos Campeões. Para quem chegou até aqui, de novo o meu pedido, qualquer doação, gente, qualquer doação, seja em dinheiro, seja ajudando de forma a levar doações nos pontos de coleta dos Correios ou em outros pontos de coleta. O Rio Grande do Sul está precisando muito, muito e vai precisar muito da nossa ajuda, porque a previsão para esse fim de semana é de chuva de novo. Já choveu muito. Tem muita gente desabrigada, tem muita gente desalojada, tem muita gente nos abrigos, precisando de comida, de roupa, de água, de tudo, porque eles perderam tudo. Então, quem puder ajudar, sempre fica aqui o meu pedido para, por favor, ajudem o Rio Grande do Sul. Quem não puder ajudar, dê visibilidade às necessidades, porque alguma outra pessoa vai poder ajudar. Tá bom, gente? Obrigada por estarem aqui sempre. Provavelmente eu volto amanhã para falar um pouquinho sobre a comemoração do título do Real Madrid. Veremos, tá bom? Beijo para vocês, obrigada por estarem aqui sempre.